Gostaria muito que você fechasse os seus olhos agora e pedisse: Deus, fala ao meu coração, fala ao meu entendimento, aquieta minha alma para ouvir a tua voz, e ao mesmo tempo peça perdão para o seu pecado, para que a palavra de Deus possa entrar na tua alma. Senhor, esse é o nosso clamor. Fale ao teu povo, diga o que o Senhor quer falar, em nome e por amor de Cristo Jesus, amém. Estamos dispostos a dizer não para as propostas do mundo e do diabo? Será que estamos? Você é uma pessoa que consegue dizer não? Ou você tem essa dificuldade de dizer não àqueles que chegam até você? Alguém uma vez me ensinou que nós, como pessoas, precisamos aprender a dizer não. E de acordo com o texto bíblico, Faraó, que não de maneira forçosa, mas de maneira muito tranquila, ele pode ser ilustrado como uma pessoa, como a figura de Satanás. A mensagem que Deus nos dá hoje, nos exorta a dizer não para toda a proposta maligna e mundana, que tentam afastar Deus, afastar a orientação de Deus, a santidade de Deus dos nossos corações. Enquanto Deus derramava as pragas no Egito, você já leu muito bem sobre isso, sim ou não? Faraó tentava barganhar com Moisés, toda hora. Rapaz, dava raiva, não dava? Quando Moisés chegava até Faraó, falando para deixar o povo ir, Faraó não deixava, aí o que acontecia? Deus trazia uma praga, aí daqui a pouco Faraó, não, pode. E dentro desse contexto, Faraó lhe faz 4 propostas, para que Israel não obedecesse ao Senhor de forma integral. Tudo que o diabo quer não é somente te matar, me matar, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele quer anular. Mais do que um soldado morto, pior é um soldado afetado, anulado, ferido. Por quê, pastor? Porque aquele soldado anulado e ferido, ele ocupa mais um outro soldado para carregá-lo. Então o inimigo, ele não abate somente um, ele abate 2. Ele faz com que 2 pessoas fiquem nulas. Eu quero trabalhar essas 4 propostas, e provavelmente não iremos trabalhar todas elas hoje. Então já te encorajo a estar conosco no domingo, onde daremos continuidade a esta fala. A primeira proposta, a proposta de continuar no Egito. O texto bíblico diz, e nós estamos em Êxodo capítulo 8, verso 25, diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Qual é a proposta? Você não precisa ir para a igreja, você pode ficar no mundo, você não precisa sair do mundo, você não precisa adorar a Deus em outro lugar, você pode tentar viver e adorar e a servir esse Deus da tua maneira. Faraó disse: adoro o Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Em outras palavras, sirva a Deus do jeito que você quer e entende. É isso que o diabo quer trazer como proposta. Você pode servir a Deus do jeito que você quer. Você não precisa estar numa igreja. Você não precisa congregar. Você pode ficar aqui no Egito mesmo. Porque o que Deus queria? Que o povo saísse. Porque o grande problema
e a gente percebe isso ao longo da história bíblica e humana, não é sair do Egito, porque o povo saiu. É o Egito sair do povo. O que o diabo quer é que haja continuidade em participar dos prazeres do mundo. Que haja continuidade de entender de forma errada. A ideia é o seguinte: sirva a Deus, mas continue praticando o pecado. Continue no Egito. O Egito simboliza isto: podridão, perversidade, depravação. Seja cristão, mas continue nas bebidas, noitadas. Seja um crente, mas continue no vício da pornografia. Seja crente, mas continue seguindo o sistema desse mundo de corrupção, depravação, extorsão. Seja cristão aqui mesmo no Egito. Essa é a primeira proposta. Será que isto já caducou? Será que essa proposta perdeu a sua validade? Não. Essa proposta continua sendo feita nos dias de hoje. Essa proposta chega ao seu coração todos os dias. Essa proposta, ela é quase vitalícia da parte de Satanás para nós, porque ela chega com peso, ela chega com uma determinação, ela chega com um desejo de ser aceita nos corações, e muitos corações aderem, abraçam, mas, ao ouvir esta infame proposta, Moisés, servo de Deus, fala para Faraó um grande não. Olha o que diz nos versículos. O que está dito no versículo 26 e o que está dito no versículo 27. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. E se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam um sacrilégio, isso não nos levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. A ideia é o seguinte: sairemos do Egito, sim. Não dá para servir a 2 deuses. Não dá para servir a Deus vivendo o que o Egito proporciona e traz como proposta. Olha o que o nosso irmão Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 6, verso 11 a 18, diz, me ajudem na leitura. O que diz? Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. O que diz o verso 12? Aí começa a falar, não se ponham em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou, Paulo começa a dizer, ele começa a dizer de maneira pessoal, depois ele abrange, porque ele fala, pois o que tem em comum, justiça e maldade, depois ele vai virando mais a chave, luz e trevas, e no verso 15, ele diz o seguinte, no verso 15, que harmonia entre Cristo e Belial, o que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto,
O que diz? Saiam do meio deles e separam-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A estrutura do texto de Paulo aqui é o seguinte: para que eu possa ser seu pai, meu filho e minha filha, primeiro, saiam. Quando Deus chama Abrão e dá-lhe um novo nome, a saber, Abraão, chama lá de Ur dos Caldeus, uma região onde a idolatria era grande, onde a adoração que agravava o ódio de Deus, porque a idolatria traz o sentimento de repúdio no coração de Deus, porque tira Deus do centro do coração do ser humano e coloca uma estátua, coloca um afazer, coloca qualquer outro elemento. Isso é idolatria. Mas Deus primeiro tira. O que Deus quer é que saiamos. É necessário que cortemos toda e qualquer ligação ou comprometimento com o mundo. Corte o cordão umbilical. Nós nascemos na eternidade e viemos para este mundo. A nossa pátria é o céu. Amém, povo? Corte. Deus não quer que você viva no Egito. Deus está te chamando para fora dele. Isto é uma palavra para crente. Segunda proposta, que é a proposta de ficar perto do Egito. Verso 28, ainda do mesmo texto, do capítulo 8, diz: disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, e orem por mim também. Engraçado, abrindo parênteses, né? Faraó, eu não sei qual é o tom desta pronúncia aqui, desta fala, mas ele fala, ore por mim também. Faraó é tirado como um deus. Ele tinha como título ser uma divindade. Possivelmente, de acordo com alguns autores, isso aqui é uma chacota, é uma maneira de diminuir quem Deus é. Mas qual é a proposta dele? A proposta é o seguinte, fique aqui por perto, fique perto do Egito. Faraó está sentindo que não havia maneira de segurar Israel, então ele faz uma segunda proposta: vou deixar vocês saírem, somente que indo, não vão muito longe, fique perto do Egito, fique perto dos meus olhos, fique perto do meu alcance. O diabo não quer te perder. Por quê? Porque ele quer te ter, para que ele faça o que ele sabe fazer muito bem: roubar, matar e destruir. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos feituras de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e isso afeta esse ser maligno. Tudo o que ele deseja é nos alcançar sempre. Mas a igreja do Senhor é um povo que, primeiro, vive separada do mundo. Amém, povo? Em 1 Pedro 1, verso 15 e 16 diz: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também, no caso aqui, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós somos chamados para viver separados desse mundo. Não é para viver da mesma maneira, mas separados. Não dá para ficar colado. Não dá para ter
um nível de amizade profunda, até mesmo com pessoas que não são crentes. É complicado isso. A Bíblia diz, eu não estou colocando tudo no mesmo pacote, mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Existe má companhia em todos os lugares, dentro e fora da igreja. Presumimos que aqueles que estão na igreja servem a Deus, mas tem muitos que estão dentro da igreja, mas estão perto do Egito. Vivem neste acordo, nesse contrato. Segundo, em relação ao povo de Deus, a igreja do Senhor é um povo que vai longe. Nós precisamos ir longe na santificação. Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde. O seu coração não pode estar perto do Egito. Coloque algo perto do fogo. Não coloque no fogo, coloque perto do fogo. Sabe o que vai acontecer com aquilo? Vai ser afetado pelo calor da chama. Mas pastor, eu estava perto. Mas não distante o suficiente. É afetado. Não fica quente quando você vai pegar? Fica, porque está perto. A Bíblia nos chama para que o nosso coração esteja longe o suficiente para estar guardado em Deus, porque a ideia do coração que é o centro das nossas emoções, as nossas decisões, os nossos sentimentos, tudo isso depende da nossa vida. Em Apocalipse capítulo 22, 15, traz uma colaboração para essa afirmativa. Diz assim, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Não pega leve, a palavra de Deus não pega leve comigo nem contigo, fala claramente, que nós temos que ficar longe daquilo que é errado, porque a igreja de Cristo, ela foi chamada para ir longe, na direção da santificação. É uma consequência. Quando eu me afasto do Egito, eu me aproximo da santidade. Quando eu me aproximo do Egito, eu me afasto da santidade. É fato. Caminhando em relação a isto, nós vamos e precisamos ir longe no conhecimento de Deus. Caminhar longe do Egito, por consequência, me leva a querer aprender mais de Deus. O profeta Osés já descreveu isto. O que diz? Vamos ler juntos? Conheçamos o Senhor, e o que? Tem aí o texto? Esforcemos-nos para conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, e ele o que? Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor, e a ideia é que haja um esforço para conhecê-lo, se dedique em conhecê-lo, porque quanto mais eu conheço a Deus, eu detesto o Egito. E você sabe que a expressão Egito aqui quer dizer pecado, depravação, a união daquilo que é ruim, mal, perverso. A igreja de Cristo é chamada para ir mais longe no evangelismo. Marcos 16, 15 disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quanto mais eu me afasto do Egito, mais eu tenho a consciência e a responsabilidade de pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho para que as pessoas que estão no Egito sejam libertas, porque elas serão libertas quando conhecerem a essência do evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos longe nos milagres e maravilhas, é o texto que eu quero terminar. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Quando
eu me afasto do Egito, porque a proposta de Satanás é, não, você pode servir a Deus, mas fique aqui pertinho. Não, não é isto. Quanto mais me afasto do Egito, mais perto de Deus e dos feitos de Deus em minha vida eu fico. Os discípulos não eram perfeitos, nós também não somos. Moisés também não era perfeito, também nós somos, não somos perfeitos. Mas o Senhor nos chamou para viver longe do Egito. Não no Egito, não perto do Egito. E como nós estamos vivendo? Onde estamos nessa história toda? Será que de quando em quando nos pegamos dentro do Egito, com os mesmos comportamentos antes de sermos chamados por Cristo? Será que nos afastamos o suficiente para não termos mais o comportamento do Egito? Nós estamos, como família pastoral, quase há 4 anos aqui, em solo sergipano, de maneira especial, no solo itabaianense, terra boa, princesinha, da serra. Será que com 4 anos já pegamos alguns trejeitos? Já. Viu? Pega. As crianças mais. Porque quanto mais nos afastamos, mais perdemos o vínculo. Quanto mais nos aproximamos, mais aderimos aos vínculos. Quanto mais nos afastamos do Egito, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais me aproximo de Deus, mais vínculos com Deus eu tenho. Ok? A proposta de Deus é que não fiquemos nem no Egito e nem perto. Não fique, arrume as suas malas e saia do Egito. Não fique olhando para o Egito. Por quê? Porque o estar perto pode fazer com que você fique olhando para o Egito. O pecado é ruim? Sim. É péssimo nas suas consequências, mas ele é prazeroso no ato. O ato pecaminoso, ele alimenta a nossa alma depravada, com um prazer momentâneo, mas fatal. Eu quero te encorajar, e volto a dizer, a não permanecer no Egito, com aqueles valores, e não permanecer perto do Egito. O Senhor nos chama para uma outra história de vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Gostaria de pedir com que você pudesse, se assim você puder, fechar os seus olhos e orar a Deus por aquilo que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, falou ao seu coração. Peça ao Senhor. Pode ser forças para abandonar o Egito, comportamentos, atitudes, pecados, forças para se afastar do Egito. De repente você já saiu, eu espero que sim, mas está perto demais, está sendo afetado, está sendo levado a olhar, porque a proximidade nos leva a olhar, a enamorar, talvez, não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração. O Senhor é aquele que conhece as nossas faltas, e não são poucas. O Senhor conhece a nossa substância, ainda quando não era formada no ventre de nossa mãe. Somos frágeis, limitados, mas o Senhor é aquele que cuida de nós. E Ele
traz para o nosso coração ensinamentos tão práticos. Peça ao Senhor a força necessária. Eu não sei que parte, pode ser que parte do seu comportamento, da sua mente, do seu coração, ainda estão lá, no Egito, ou perto do Egito. Você já pertence ao Senhor, mas será que tudo está nas mãos do Senhor? Será que todo o seu ser Senhor, toma a nossa vida, Pai. O seu chamado é gracioso, mas não é fácil. A tua palavra nos diz que a libertação vem no conhecimento do Senhor. Então nos faça, Deus, conhecer plenamente o Senhor. Não permita que partes da nossa vida, parte da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, permaneçam no Egito ou perto do Egito. Nos arranque dessa redondeza, Senhor. Tira, Deus, a nossa alma dessas influências. Trata-nos, não como merecemos, mas com a tua misericórdia e graça, Deus. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e alimenta a nossa alma com essas grandes verdades, mas também, que não sejamos somente ouvintes, que sejamos praticantes da tua palavra. Oramos a ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?